possa nos abençoar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, no seu versículo 6. Gênesis capítulo 6. No primeiro versículo até o versículo 4. Aqui eu tenho a Bíblia francesa. Cada um acompanha na sua Bíblia. Amém? Vamos fazer a leitura nós todos de uma vez. Vamos, a Bíblia diz: lorsque les hommes auront commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils, les filles, nés, les fils de Dieu verront que les filles des hommes étaient belles, et il appira pour femme parmi toutes celles qui choisit. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, ils firent de même après que les fils les firent venir, les fils des hommes, et que leur iront donner des enfants. Ce sont des héros qui firent famer dans l'Antiquité. A palavra do Senhor. Amém. 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 Se bem amado do Senhor, aqui nós estamos a ver a história que a Bíblia está a nos falar aqui, que na terra aconteceu uma coisa muito complicada. A Bíblia diz que quando a pessoa começar a se multiplicar na terra, porque o pensamento do Senhor no início, quando criou os homens, o homem e a sua mulher, a Bíblia diz que o Senhor lhes abençoou a dizer para se multiplicar, para encher a terra. E agora aqui a Bíblia está dizendo, quando as pessoas se multiplicaram na terra, as pessoas ficou cheias aqui na terra, aconteceu uma coisa aqui. Os filhos de Deus gostaram dos filhos, das filhas dos homens. E os filhos de Deus se ajuntaram com o filho, com as filhas dos homens. E quando se ajuntaram naquela união, fez que eles nasceram os gigantes na terra. A Bíblia diz que eram os famosos daquela época. E isso não gostou a Deus. E a Bíblia diz que Deus falou: o seu espírito, o meu espírito não poderia ficar no homem. É por isso que os tempos do homem aqui na terra vai ser somente de 120 anos. Era depois dessas realidades acontecer, porque antigamente na época da Bíblia, nessa época do Gênesis, antes dessa realidade, as pessoas estavam a morrer depois de 700 anos, depois de 80 anos, depois de 800 anos, depois de 900 anos, e as pessoas estavam a morrer. Você vai ver aqui, depois desse capítulo, vai acontecer a história do Noé. A Bíblia diz que Noé, depois de 500 anos, nasceu o seu primogênito filho. Depois de 500 anos, Noé vai nascer. E para morrer fez quanto tempo? As pessoas estavam a demorar muito. Mas como o mar era tanto, Deus cortou. As pessoas não podem demorar aqui na terra a fazer mal sobre mar. É por isso que limitou os dias das pessoas aqui na terra. Vai fazer somente 120 e depois a pessoa vai morrer. Amém. Amém. Agora aqui a Bíblia quer nos relatar uma união espiritual com uma união carnal. A Bíblia diz que os filhos de Deus, quando a Bíblia fala dos filhos de Deus, aqui não é a pessoa que recebeu Jesus, porque filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Ele torna-se filho de Deus. Mas aqui, essa linguagem do filho de Deus
não é nesse princípio das pessoas que receberam Jesus, mas aqui o Filho de Deus é relato às pessoas, os anjos de Deus, os anjos que deixaram a sua glória no céu e vieram aqui na terra. São segunda fase dos anjos que desceram na terra. Primeiro que desceram era junto com o diabo. Depois do diabo sair lá no céu, ele quando veio aqui na terra, não veio sozinho, veio com a multidão, com seus anjos, que depois vão ser chamados dos demônios. Mas antes não era demônio, antes eram os anjos de Deus. Mas depois da rebelião, depois daquela confusão, da guerra que aconteceu lá no céu, a Bíblia diz que foi precipitado aqui na terra o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Depois daquela saída, vieram de novo a segunda. A segunda saída era desses anjos que a Bíblia chama do Filho de Deus. Esses filhos de Deus deixaram a glória do Senhor lá no céu e veio aqui na terra. Aqui na terra vieram por detrás das filhas dos homens. Esses anjos vieram para fazer casamento, para casar os homens aqui na terra, as filhas dos homens, e se casaram. Por quê? Porque o anjo tem poder dentro dele. O anjo pode se transformar e toma a forma humana e aparecer como um ser humano, mas não é o ser humano, é o anjo. Tipo demônio. Demônio também tem um poder, pode se transformar como um ser humano, mas não é o ser humano, é o espírito, é o demônio. Mas ele se transformou e ele anda, dança, bebe, pode entrar no bar, pode entrar no boate, pode entrar numa lanchonete, numa noite, no rave, pode entrar no concerto, e você pensa que é um homem, afinal não é homem, é um espírito, é um demônio. Mas só que ele revestiu o corpo humano. E ele vê, você pode pensar que é uma pessoa, mas afinal não é uma pessoa, é um espírito. É por isso muitas pessoas morreram assim. Por quê? Porque ele saiu com o espírito, ele saiu com o demônio, ele saiu com o demônio, e depois da saída com o demônio, depois ele morreu. E esses demônios também vi a beleza da filha dos homens, amaram, gostaram e deixou o céu para vir descer aqui na terra para se juntar com as filhas dos homens. Quando desceram, se juntaram com eles, a Bíblia diz que o Senhor ficou zangado na cerca dessa união. O Senhor não gostou dessa união e criou problema. O Senhor até limitou a vida das pessoas aqui na terra. Se você continua a ler a passagem, a Bíblia diz até o Senhor se repreender. Por que criou o homem? Por que colocou o homem aqui na terra? O Senhor se arrependeu a dizer: mas por que criou o homem? Não poderia criar o homem. Isso tudo depois dessas realidades. Bem, amado do Senhor, quero falar sobre uma realidade que anda a acontecer muito na vida da maioria. Essa realidade chamada da mulher e de marido da noite. Mulher ou marido da noite. É uma realidade que acontece. É uma verdade. Não é uma mentira. É uma coisa verdade que acontece. Marido da noite, mulher da noite. Tem as pessoas, tem essas alianças na vida dele. Tem uma marido da noite, tem uma mulher da noite. É uma aliança, é um casamento da noite. Acontece na vida de muitas pessoas. Acontece isso. Pode ser cristão, pode ser não é cristão, pagão, qualquer. Mas acontece essa realidade. Um cristão, um filho de Deus, uma pessoa que anda vindo à igreja, mas acontece durante a noite uma certa realidade na sua vida, porque vai aparecer um homem, porque vai aparecer uma mulher,
porque vai aparecer as crianças, porque vai aparecer uma coisa à noite a acontecer. São as realidades. Não é porque estava a sonhar. Não é o problema do sonho, mas é uma aliança. É uma aliança que foi feita na tua vida, e esse espírito está vindo ter contigo. Essa união não é um sonho, mas essa união que aconteceu contigo é uma realidade que acontece contigo. É uma pessoa que anda a vir, é um espírito que anda a vir ter contigo. Não é somente um sonho. Hoje estou a te dizer que não é sonho, é uma realidade, é um espírito, é uma força, é um demônio que anda a fazer isso. Esse espírito pode ser uma pessoa vive na terra, uma pessoa que a gente pode localizar, mas essa pessoa está dentro dele uma certas poder, essa certas poder que anda a lhe facilitar de noite a se transformar em espírito, e ele vai vir ter contigo. É por isso outras pessoas quando sonham andam a dizer: estava a sonhar fulano. Você, por que fulano? Porque você via a cara dele. É mesmo ela, é mesmo ele que você estava a sonhar. E outras pessoas também andam a usar a cara de outra pessoa. Pode ser um branco que você não conhece, pode ser um preto que você não conhece, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um vizinho, pode ser uma vizinha, pode ser uma pessoa, pode ser um membro da igreja, pode ser a cara de uma qualquer, mas você lhe viu durante a noite, ele veio ter contigo. E essa realidade é verdade por quê? Porque depois dessa realidade que acontecer à noite, quando você acorda, você vai notar mesmo dentro de ti, no teu corpo, você vai notar mesmo tipo uma pessoa que estava com outra pessoa, com mulher, com marido, porque é a mesma que acontece. Você vai ver que o corpo ficou molhado, tipo uma pessoa tinha uma reunião, tinha uma relação à noite. Você vai ver isso. Você vai ver isso acontecer contigo. São as realidades que mostram que você já tem uma aliança à noite. Essa aliança é chamada de marido ou de mulher da noite. É uma realidade que acontece na vida de muitos, na vida da maioria. Isso acontece, meu amado. Por quê? Porque o diabo está ainda liberto. O diabo está ainda vivo. O diabo nunca foi preso. O diabo não foi estragado, nem destruído, nem matado. O diabo está a trabalhar até hoje, à vontademente, até que o tempo dele vai chegar. Mas por quanto o tempo do diabo ainda não chegou, o diabo está livre a trabalhar, a operar na vida da maioria. E esse espírito, quando chega na tua vida, a missão dele é estragar, é destruir, é matar a tua vida. A maioria, ou muitas pessoas que tem esse espírito, tem muitos problemas na vida. Pode ter sorte, trabalha, ganha bem, mas tem problema dentro dele. O problema é o quê? Não aparece um conjunto para ficar com ele. Acontece, outras pessoas são casados, mas anda a acontecer essa realidade no seu lar, na sua família, no seu casamento. Uma pessoa casada, mas anda a sonhar isso, anda a ver isso. Esse espírito anda a vir na sua vida, anda a incomodar, anda a complicar o seu lar. É razão pela qual muitos lares não são bem pausados. Porque todos os lares que têm esse problema é um lar que fica destável.
aquele lar não tem estabilidade.